What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, algumas pessoas não aproveitam muito a experiência que algumas pessoas mais velhas, né? Eu me considero uma pessoa mais velhinha nesse mercado. As pessoas em média têm 20 anos, eu tenho pelo menos 3 vezes a idade dessas pessoas, portanto já vivi um pouco mais para entender alguns processos, entender algumas coisas. Bom, eu queria falar especificamente sobre o seguinte: algumas pessoas me perguntaram, cara, por que você não vai fazer o material do Rostran lá, Anima? Por que você não vai fazer Nazar Nuchensko? Por que você foi procurar uma menina nos confins da Austrália para fazer um trabalho de reconstrução tridimensional da imagem? Por que você fez isso? E está tendo dificuldades, porque eu nem consigo contato com ela para ela me dizer se ela está gostando desse processo ou não. Bom, eu não estou nem aí, ok? O que eu estou pretendendo mesmo, o que me interessa é a qualidade do traço, ok? A qualidade do desenho. Essa menina é excepcional. E por que ela é excepcional? Ela é excepcional, eu diria o seguinte: aqui eu preciso falar um pouco sobre as diferenças entre o desenho 2D contextual e a construção tridimensional, ok? A construção tridimensional, os profissionais, de maneira geral, eles olham para as visões ortográficas, ou seja, ele faz de frente, faz de lado, junta as coisas e vê a perspectiva, vê o resultado da perspectiva disso, ok? O desenhista de 2D, ele não faz isso. O bom desenhista, ele tem um Sketchfab enfiado dentro dele, ok? Nativo, ok? E ele consegue fazer uma coisa que é absolutamente sensacional. Se vocês começarem a ver o vídeo onde a Toko Suzuki começa a pintar essa figura, ela começa com a figura frontal, com as dimensões e as proporções de uma figura frontal. E imediatamente ela gira essa figura no eixo, faz um pequeno giro de aproximação que a gente chama do personagem. O personagem não está em 3/4 de perfil exatamente, batendo uma foto para o RG. Ela está ligeiramente girada, ok? Tanto no eixo da verticalidade aqui, no eixo Y, quanto no eixo Z, ok? Onde esta parte da face está ligeiramente mais para frente do que essa. Isso aqui é um detalhe tão detalhe, e ela fez tão bem feito, ok? Sem ter, ela não tem 3D para acompanhar, porque quando eu dou um 3D, isso aqui é uma imagem que tem simetria, etc, etc. Eu fiz o giro 1, alguma coisa no ângulo da câmera, veja só. Item. Cadê minha câmera aqui, viu? É a câmera onde eu estou para mostrar isso aqui. Bom, Medium Tool, aqui, item. Cadê você, diabo? Esqueci onde está. É que eu estou em Edit Mode, Object Mode, desculpem. Hoje está tudo travando, né? Câmera. Aqui, vejam, 90,2 graus, 7 graus em Z, é pouquíssima coisa, ok? Mas, no momento em que você faz, cáspita, cadê meu cursor? No momento que você faz esse giro, a imagem está em match, ou seja, ela fez isso na cabeça dela. Isso é absurdo, ok? A pessoa que trabalha, que tem essa capacidade, ela tem um Sketchfab dentro da cabeça que ela faz o turnaround. O que é o turnaround? É você ver em volta, ok? E ela consegue desenhar essa menina de lado com as mesmas proporções, com as mesmas os mesmos detalhes que ela fez de frente, ok? O profissional de 3D em geral não faz isso e não se preocupa com isso, porque o software 3D permite que você tenha as visualizações, então você gira o teu objeto e você vê, ok? No caso de um desenhista 2D, isso aqui não é, isso aqui ela fez na experiência profissional dela. Por isso que eu acho que é tão importante, aquelas pessoas veem o nude, né? Você vai para a escola e fica uma pessoa pelada lá para você olhar em todos os ângulos. Na verdade, o que você está fazendo não é só
captura dos detalhes. É a captura dos detalhes em 360 graus, ou seja, você sabe, se você tiver que desenhar ela de lado, você sabe quais são as características da orelha, quais são as características, ok? Isso aqui é o que eu estou tentando falar sobre as diferenças entre a ilustração e o 3D. No 3D eu não preciso olhar nada disso, eu preciso olhar se a pele está na condição adequada, se ela está recebendo a luz adequadamente, etc, etc. Por isso que eu fiz tanta questão, veja, este trabalho aqui ele poderia ser complementado com esta imagem. Esta é a imagem final que eu estou buscando, ok? Que é um misto entre a imagem dela e a minha, ok? Mas, como vocês podem ver, eu vou assumir algumas diferenças do 3D, ok? Eu queria assumir essas diferenças. Não é porque eu estou procurando dar um match. Depois eu vou fazer uma coisa chamada stencil. Eu vou pintar um material sobre o outro e vou ver como que se comportam as coisas. Mas basicamente eu tenho 3 trabalhos, ou seja, descobrir exatamente qual é esta expressão dos olhos, ok? Fazer o cabelo, fazer um cabelo que seja bem incrível e fazer as áreas. Veja, ela tem uma coisa que eu acho que é sensacional também no trabalho dela. Ela coloca elementos, vejam, os elementos que estão fora do foco, ela nem pinta, ela pinta um padrão aqui qualquer. Isso aqui eu acho genial, ok? Ela sem dar desfoque, ela dá a noção de desfoque do que é a parte central e do que é a parte periférica do desenho. Ela faz isso com traço, cara. Isso aqui não é para poucas, não é para muita gente. Não é muita gente que sabe fazer um troço com essa qualidade. Por último, eu diria uma coisa que eu sei que vai gerar uma certa comoção aqui, então eu já vou adiantar esse processo aqui. Veja, todo o material que você vê da nossa amiga Toko Suzuki, okay, ele tem esse olhar triste, esse olhar buscando esse olhar de quem está na Austrália olhando para os Estados Unidos, alguma coisa assim, ok? Ctrl Shift Alt N, eu vou dar um Ctrl Shift Alt N nisso aqui para ver se eu consigo explicar para vocês de forma bastante sucinta. Veja, se eu fizer aqui um olho, vejam só, um olho aqui, eu vou criar isso aqui, é como um peixinho, né? E eu tenho aqui, minha órbita, minha córnea, meu não sei o que lá. Bom, se eu tenho esse olho, uma coisa eu posso dizer a vocês. O que faz esse olho ter emoção? O que é triste? O que é alegre no olho? Basicamente, 2 coisas definem a emoção do olho, ok? A expressão do olho. Se você fizer a pálpebra aqui embaixo, ok? Este é um olho cansado, é um olho... ou é um olho desejoso, é um olho que você está fechando, ok? Então, isto é uma coisa. Se eu venho aqui e faço... nesta posição aqui, isto é um olho cansado, é um olho triste, é um olho que está pesado, ok? Em contrapartida, se eu deixo o olho na condição normal, que é o que está aqui, por exemplo, o meu olho é um olho normal, é um olho que olha, ok? Quando muito ele pode ter uma certa languidez, uma certa, ok? Mas basicamente ele é um olho. Vejam como quando eu coloco um pouco dela, do material dela, como o material dela entristece o meu olho normal. Vejam, o que está acontecendo? Está acontecendo que as pálpebras abaixaram aqui. Okay? Outra coisa é o seguinte, se eu fizer aqui em cima, ou seja, isso aqui é um olho assustado. Para complementar o olho assustado, o volume da pupila, okay? Se a pupila se dilata ou não, também faz parte. Uma pupila mais dilatada é um olho mais assustado, é um olho mais vivo, né? Em contrapartida, um olho mais escuro, mais escurecido, ok? Ele é um olho um pouco mais cansado, ok? Basicamente é isso. Então, vai gerar uma certa discordância se eu estou com a tristeza correta no olhar, ok? Eu sei disso, eu assumo isso, eu quero limpar isso desse trabalho.
ok? Porque eu quero fazer um tributo, então eu quero que ele seja alegre, eu quero que ela seja uma menina que olha desta forma, e não com essa tristeza, ok? Eu entendo isso, eu assumo isso, e eu estou modificando isso em homenagem a Toko Suzuki. Espero que vocês entendam a sutileza do que eu estou dizendo, ok? Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.